Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso tópico 4 do nosso curso, né? Dando continuidade aí no nosso mini curso, o Trabalho Multidisciplinar na Educação Inclusiva. E o nosso tópico 4 se refere às ferramentas inclusivas no ensino de Química. Meu nome é Rívia, sou química, mestre em Química pela Universidade Federal de Goiás e vou estar ministrando para vocês essa parte do mini curso. Bom, para iniciar, né? Vamos começar com uma pergunta. O que é inclusão? Tenho certeza que todos vocês já pensaram sobre isso em algum determinado momento da vida. Mas então, inclusão. Inclusão é a nossa capacidade de entender e de reconhecer o outro e assim ter o privilégio de conviver e de compartilhar com pessoas diferentes de nós. Então, para que nós possamos ser sujeitos ativos no processo de inclusão e realmente participarmos positivamente nesse processo, nós precisamos ter essa capacidade de reconhecer o outro e de realmente aceitar as características diferentes do outro, né, independente, né, de como nós somos, né, se as características desse outro elas são diferentes das nossas características. Então, quando nós respeitamos, compreendemos, aceitamos isso, nós somos capazes de participar de maneira positiva no processo de inclusão. Então, a inclusão social, ela começa na família. Para que uma pessoa seja incluída socialmente desde o seu nascimento ali no seu na sua casa, né, no âmbito familiar, ela precisa ser incluída e respeitada e as diferenças, né, que ela apresenta, elas precisam ser já trabalhadas desde cedo, né, desde de bebezinho ali na família. Bom, em relação à educação inclusiva, né? Então, numa sociedade em que se fala tanto em inclusão, né, apesar de, se nós formos pensar, esse discurso, né, ele está bem atrasado, porque pensar aí no que as deficiências, né, elas existem desde os primórdios da humanidade, mas é de poucos anos para cá, se nós formos pensar bem, é que realmente houve, né, essa conversa, esse diálogo sobre a inclusão. Mas quando pensamos em inclusão, não podemos deixar de pensar em educação inclusiva, né, de inclusão na educação. Então, assim como uma criança que apresenta algum tipo de deficiência, ela já deve ser ali aceita, começar a ter uma vida normal realmente dentro da própria família, logo pequenininha ela já vai para a escola, né? Já vai ter um convívio com o ambiente escolar, com os colegas, com os professores. Então, essa pessoa, né, ela precisa ser acolhida. Então, a escola, né, a educação inclusiva, ela precisa acolher a todos, sem exceção, independente do tipo de deficiência que essa pessoa apresenta, independente da cultura, independente de característica física, seja o que for. E, pessoal, né, nós vemos que é um pouco complicado essa parte, né, ainda nos dias atuais. Então, às vezes, nós vemos uma sala onde temos ali uma diversidade, né, de pessoas, né, pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, porém, né, nós não vemos ainda de uma maneira geral, de uma maneira 100%, essa acolhida, né? Então, muitas vezes o aluno está ali dentro da sala de aula, mas ele não é visto, né? Ele não é enxergado como, né, de acordo com as suas necessidades, com suas características. Então, é necessário respeitar a cor, a cultura, a classe social, as condições físicas e psicológicas. Então, só assim é que realmente uma pessoa que apresenta algum quadro diferente, alguma característica, alguma deficiência, que só dessa forma que ela vai realmente ser inclusa, né, ser incluída. Então, a política de educação especial, na perspectiva inclusiva, ela prega que deve existir apenas um tipo de escola, que é a escola regular. Então, uma escola em que
nós temos ali os alunos que não apresentam deficiência, junto com os alunos que possuem algum tipo de deficiência. Todos juntos na mesma sala de aula, tendo ali, né, a mesma rotina escolar. E aí, para que essa escola possa realmente, né, praticar a inclusão desse aluno, ela precisa se organizar para lidar com as diferenças, com os níveis diferenciados de capacidade, os ritmos de aprendizagem, que também vão ser diferentes mediante qual é a característica daquele aluno. As escolas especiais, elas precisam desenvolver um atendimento especializado complementar e não substitutivo. Então, um aluno que possui algum tipo de deficiência, ele vai frequentar a escola regular, normal, e ele pode frequentar uma escola especial, ter um atendimento especial para complemento, né? Então, a escola especial não pode substituir a escola regular. Então, não se deve, dentro da política de educação especial, na perspectiva inclusiva, não se deve ter uma escola separada para as pessoas com deficiência, né? Para eles ficarem isolados, separados daquelas pessoas ditas normais, que não apresentam deficiência. Então, isso não deve existir. Devem estar todos numa mesma escola. Então, pessoal, também tem um detalhe, né? Nós temos apenas uma escola, aí a escola regular, porém não podemos esquecer que incluir não é inserir. Então, incluir é diferente. Como assim? Não adianta apenas, né, a gente colocar os alunos que apresentam deficiência dentro da sala de aula regular. A gente precisa realmente proporcionar uma situação de inclusão, uma educação inclusiva. Mas quais são os caminhos para essa educação inclusiva, né? Quais são os caminhos para uma escola inclusiva? Então, precisa adequar as condições físicas. Então, isso é a primeira coisa que a gente pensa, porque se temos ali alunos cadeirantes que precisam de cadeiras de rodas para se locomover, precisamos ter rampas, precisamos ter acessibilidade, precisamos ter banheiros adaptados, né, para que essas pessoas possam usar. Se temos aí alunos cegos, então a gente precisa ter piso tátil, se possível, né, que o aluno consiga se identificar, se locomover, né, através daquele piso. Precisamos ter as indicações, né, de onde fica o banheiro, onde ficam as salas, né, com a escrita em braille, se possível, dentre várias outras adaptações necessárias, né. Então, não pode, se a gente vai pensar em aluno cego ainda, né, não podemos ter um buraco que simplesmente aparece ali e ninguém cuida dele, né? Ou corredores apertados, nada que ofereça riscos para esses alunos. Então, todas as condições físicas precisam ser adaptadas para receber esses alunos. Também condições humanas. O que seriam essas condições humanas, né? Então, todos os funcionários, os professores, os colegas, né? Eles precisam estar também trabalhando para que esses alunos sejam inclusos. Então, tem que haver um ambiente de harmonia, um ambiente de respeito, um ambiente de interação, né? Esses alunos, eles não podem ficar segregados ali no ambiente. Também precisam ser feitas adaptações curriculares, porque nós sabemos que alguns tipos de deficiências, né? Elas vão dificultar o aprendizado que é feito de uma maneira tradicional. Então, é necessário fazer essas adaptações, né? Uma escola tradicional que usa ali as aulas, onde o professor escreve o conteúdo no quadro ou faz a apresentação de slides, por exemplo. Isso, para um aluno cego, um exemplo, ele teria dificuldades para acompanhar dessa maneira. Ou se nós tivermos ali algum aluno que tem algum tipo de deficiência intelectual, déficit de atenção, alguma dificuldade nessa parte, então ele também vai precisar que essas atividades, esse conteúdo seja reestruturado de maneira que atenda às necessidades dele.
E também a formação adequada dos professores, né, para que esses professores possam saber atender, né, de maneira adequada esses alunos. Bom, então falando mais especificamente da inclusão no ensino de química. Aí eu entro com algumas perguntas para vocês. Será que o ensino de química ele é limitado para alguns tipos de deficiências, né, que algumas pessoas apresentam? Então, por exemplo, um daltônico, ele pode ser químico, considerando que na química muitas reações nós enxergamos ele através de mudanças de cor, e um daltônico ele tem dificuldade de diferenciar algumas cores, né, de enxergar algumas cores. Então, um daltônico, será que ele pode ser um químico? Então, o exemplo que eu trago para vocês é Dalton, né, que foi ele o responsável pela elaboração do primeiro modelo atômico, né, o modelo de Dalton. Então, ele era daltônico. Então, o daltonismo, né, veio por conta de Dalton. E nós sabemos que ele foi um grande químico, desenvolveu muitas teorias importantes nessa área. Então, isso não foi nenhum tipo de limitação para ele. Um cego, ele pode ser químico? Será? Bom, temos aqui, trouxe para vocês uma notícia, né? Em 2013, uma primeira cega de nascença se formou em química e defendeu monografia lá no Acre. Então, isso é um exemplo de que sim, basta força de vontade do aluno e também, né, toda uma preparação e estruturação por parte da instituição que recebe esse aluno com deficiência. Um tetraplégico pode ser químico? Eu não encontrei nenhuma história de um tetraplégico químico, mas nós temos aí a história, né, de Stephen Hawking, que todo mundo conhece, que foi um grande físico, extremamente importante, que contribuiu muito para a ciência. Então, ele não foi químico, mas foi físico. E o que mostra que isso não é a limitação. Isso não limita a pessoa, né, para que ela possa realmente adquirir um conhecimento e contribuir cientificamente. Então, todos nós sabemos o quanto essa figura é importante na história da ciência. Um surdo pode ser químico? Então, trouxe aqui para vocês uma notícia, né, de um surdo que defendeu uma tese de doutorado. Ele não é químico, ele é formado em tecnologia da informação. Porém, né, só para vocês entenderem que se uma pessoa, um surdo, ele não tem limitação alguma dessa deficiência para poder chegar ao nível de doutorado, então ele se graduou, fez mestrado, fez doutorado. Então, com certeza, a surdez não é uma limitação para se formar em química, assim como não é para se formar em qualquer outra área. Então, ok. Mas, então entrando aí nessa questão da química, né? A química é uma disciplina que faz parte do ramo da ciência da natureza. Mas por que a gente tem que aprender ciências, né? Por que a gente tem que aprender química? Então, a ciência, ela visa a construção de conhecimentos que nos permitam melhor conhecer o mundo e tudo que nos envolve, permitindo-nos propor soluções para diferentes questões, visando o nosso maior conforto e saúde. Então, a ciência ela é muito importante no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento da medicina, de uma série de fatores aí que contribuem para uma melhoria de vida, para trazer um maior conforto. E nós precisamos saber os conceitos básicos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então, a química, né? Os conceitos científicos, eles estão muito presentes no nosso cotidiano. Ok, mas quem deve aprender ciências? Todos. Então, todos precisam aprender ciências para que todos possam estar aptos a resolver esses problemas, né, que se mostram aí no cotidiano no decorrer da vida e para que também possam compreender os fenômenos que estão ao redor, certo? Então, uma pessoa que tem o mínimo conhecimento de ciência, por exemplo, ela sabe que ao colocar
uma panela com água ali sobre uma chama do fogão, aquela panela com água, ela vai aquecer e com o passar do tempo aquela água vai começar a ferver e vai evaporar. Se você sair e deixar aquela panela ali, dependendo da quantidade de tempo e de água que tinha ali, quando você voltar já secou. Então, isso é um conhecimento básico, né? Mas é um conhecimento científico, que nós estamos tratando ali de quê? Nós estamos falando a respeito de ponto de ebulição, de temperatura de ebulição, estamos falando de mudança de estado físico da água, né? E toda uma questão de segurança que a pessoa precisa ter a respeito daquilo ali. Então, né, todo mundo sabe também que é muito perigoso você deixar cair água dentro de uma panela de óleo quente. Se você fizer isso, vai espirrar, pode acontecer um acidente muito grave. Então, o que que é isso? Incompatibilidade das moléculas, né? Então, o óleo, que é uma substância apolar, ele não se mistura ali com a água, que é uma substância polar, e quando você tem ali em alta temperatura, vai gerar, né, esses acidentes. Então, isso é conhecimento científico, por mais que seja coisas básicas do dia a dia, mas é conhecimento científico. Então, é importante que todos aprendam ciências para compreender melhor esses fenômenos. Mas todos vão aprender da mesma forma ciências? Então, todos que estão na escola eles vão conseguir aprender da mesma forma? Não, não vai, né? Porque cada pessoa ela apresenta uma limitação, ela apresenta uma condição física, intelectual, uma condição que vai interferir na forma como a pessoa vai aprender. Mas nem por isso, né, que não vai aprender da mesma forma, que ela vai ser privada disso, de privada desse conhecimento. O que deve acontecer são as adaptações. Então, as dimensões do ensino de química. Então, aprender sobre ciência seria aí a compreensão da natureza e os métodos da ciência, evolução, história, as relações complexas entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, aprender sobre ciência é algo que todos devem aprender, né? Todos nós precisamos aprender sobre ciências. Algumas outras pessoas, elas vão aprender ciência, onde elas vão adquirir e desenvolver um conhecimento conceitual. Então, nós já estamos falando aí daquelas pessoas que vão, por exemplo, se graduar em alguma área da ciência. Então, ela vai realmente aprender, vai desenvolver um conhecimento conceitual, ela vai começar realmente a ter um pensamento mais aprofundado sobre aquilo. E algumas pessoas elas vão aprender a fazer ciências, que são, né, competências para desenvolver percurso de pesquisa e resolução de problemas. Aí nós já falamos de cientistas mesmo, né? Pessoas que vão para pós-graduação, desenvolver projetos científicos, todos aqueles que trabalham como, né, cientistas desenvolvendo substâncias, desenvolvendo métodos dentro dos laboratórios das indústrias, trabalhando no controle de qualidade, trabalhando nas indústrias farmacêuticas, desenvolvendo fármacos, trabalhando nas grandes empresas com pesquisa científica, trabalhando na Embrapa, por exemplo, né? Desenvolvendo pesquisas para melhoria na questão da agricultura, da saúde e tudo mais. Então são aí as três dimensões, né? Todas as pessoas, elas precisam aprender a fazer ciência? Não. Mas todas as pessoas precisam aprender sobre ciência. Então, esse é um direito, né, uma necessidade de todos. Os demais, né, aprofundamentos, depende da área que a pessoa vai seguir. Mas aprender sobre ciências é algo que todos devem aprender. E no caso da química em específico, a química, né, ela trata de três níveis. O nível macroscópico, que são os fenômenos visuais, aquilo que a gente enxerga. O nível microscópico, que é aquele nível que só é possível enxergar através de equipamentos avançados, microscópios e tudo mais, microscópios. E o nível representacional, que, por exemplo, um modelo atômico, uma reação química. Então, são as formas de representação. Então, dentro desses três níveis, quando se fala em inclusão, né, dentro do ensino de química, é possível trabalhar de diversas formas e usar diversas ferramentas diferentes. Então, por exemplo, quando nós pensamos no nível macroscópico,
Se vamos pensar numa reação de titulação, onde vamos ele ter a mistura entre ácido e base e o indicador que vai mudar de cor quando esse pH modificar. Então, isso é um nível macro, eu vejo essa mudança através da mudança de cor. Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa cega, ela não vai conseguir enxergar essa mudança de cor. Como eu posso fazer para adaptar esse conhecimento para essa pessoa? Ou quando nós pensamos ali no nível microscópico. Então, nós vamos estudar, por exemplo, né? Vamos estudar ali alguns tipos de análises, para poder, análises elementares, para poder fazer ali controle de qualidade de cachaça, por exemplo, né? Vamos identificar se existe metais, cobre, por exemplo, presente em substâncias superiores ao aceitável dentro ali daquele produto. Isso a gente está trabalhando no nível microscópico, onde a gente precisa ali usar técnicas que enxerguem, né, esses átomos, que enxerguem essas moléculas. Então, como que eu posso fazer para adaptar esse conhecimento para algum tipo de pessoa que presente algum tipo de deficiência? O nível representacional. Então, quando eu vou estudar ali sobre o modelo atômico, sobre a geometria molecular, a tabela periódica, né, que são representações, como que a gente pode demonstrar, facilitar isso para uma pessoa que tem deficiência visual ou auditiva, né, que seria uma pessoa que você não consegue explicar verbalmente essas partes complexas da teoria. Então, como que a gente adapta, né? Então, vamos pensar em modelos. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns modelos, né? Então, aqui nós temos um exemplo de uma tabela periódica, onde a gente tem essa tabela em alto relevo e em braille. Estão vendo aqui esses pontinhos? Eles representam aí, né, os símbolos dos elementos químicos em braille. Então, isso é uma forma de adaptação, uma ferramenta adaptada, né, para o ensino de química. Então, um aluno cego ele vai conseguir ter acesso a essa tabela periódica no nível representacional, né, através dessa adaptação da escrita. Um aluno surdo ou mesmo um aluno cego, se você utiliza aí esses modelinhos de molécula, né, modelos de bolas e bastões para representar a geometria molecular, representar as ligações químicas, representar modelos atômicos, isso aqui contribui muito, porque um cego ele pode, né, tocar isso, né, para ter a percepção através do tato. E para um aluno surdo, por exemplo, isso pode viabilizar a percepção visual maior dele, né? Ou também um aluno que tem algum tipo de dificuldade também, algum tipo de deficiência intelectual, talvez, né, você mostrando modelos dessa forma, ele consiga compreender melhor essa teoria. Então, aqui nós temos outros exemplos de materiais adaptados, onde nós temos aí uma tabela periódica em libras. Então, aqui a gente tem, né, o símbolo do carbono, a letrinha C em libras, o símbolo em libras. Então, é uma forma de adaptar a tabela para os surdos. E aí, aqui a gente tem, né, uma fotinho de dois alunos fazendo aí uma revisão da tabela periódica, onde o aluno está aqui mostrando, né, o símbolo do carbono, que é a letra C em libras. Aqui outro exemplo de material adaptado, né, que é tido como uma ferramenta de inclusão no ensino de química, seriam aí os avisos que tem em laboratório químico. Não sei se alguém de vocês já entrou em laboratórios químicos, provavelmente sim, né? E aí sempre tem esses avisos de perigo, material tóxico, corrosivo. Então, tem aí a transcrição desses materiais para libras. Isso já é também uma forma de inclusão. Aqui nós temos um outro exemplo de materiais desenvolvidos para, né, alunos com paralisia cerebral. Então, um aluno com a paralisia cerebral,
ele tem uma dificuldade para poder movimentar as mãos, né? Para poder conseguir ali ter uma movimentação ali, no caso, para segurar esse Erlenmeyer, né? Essa aluna que está fazendo uma titulação. Então, ela tem uma dificuldade em ter firmeza na mão para poder segurar esse Erlenmeyer e agitar, né? Enquanto ela deixa aí o titulante escorrer aqui pela bureta. Mas aí foi desenvolvido todo um aparato em que é preso um material aqui, uma ferramenta na mão, no braço da aluna, e o Erlenmeyer ele fica firme, onde ela consegue ter uma firmeza para movimentar o frasco. Então aqui a gente tem também uma adaptação onde a gente tem um isopor aqui com os formatos certinho para poder firmar a proveta, firmar os balões volumétricos. Então, tudo isso, né, facilita, porque o aluno que tem paralisia cerebral, ele vai ter dificuldade de movimento. Então, é uma forma de deixar mais seguro o uso das vidrarias para que ele possa. É claro que depende muito do nível da deficiência que cada aluno apresenta, mas esse aqui é um exemplo específico para uma aluna específica, que pode ser aplicado para outros alunos que apresentem um quadro semelhante. Mas, né, cada caso é possível fazer as adaptações de uma maneira mais adequada. Então, aqui outro exemplo que a gente tem seria ali das carteiras, né, dentro da sala de aula mesmo, porque o laboratório é muito importante na química, mas nós também temos a parte da sala de aula, então é uma carteira aqui confortável para um aluno cadeirante, para ele poder posicionar a cadeira dele aqui e ficar confortável na sala de aula, assim como também no próprio laboratório, né? Bancadas que permitam essa acomodação confortável desse aluno. Então, é também um tipo de adaptação para o ensino de química. Mas no final, né, gente, a inclusão ela é boa para quem? A inclusão ela é boa para todo mundo, não é só para a pessoa que é incluída. A pessoa que é incluída, ela vai se sentir bem, ela vai conseguir se desenvolver como cidadão social, né? Quando ela consegue ter uma vida mais normal, né, no decorrer da vida dela, com certeza ela vai realizar muito mais coisas, vai poder também ser uma mão de obra, né? Que o mercado capitalista exige. Então, é bom para todos, inclusive também para todos nós, né? Se nós sabemos participar de uma maneira efetiva no processo de inclusão, nós também nos beneficiamos disso, porque nós temos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais justa que dá direitos iguais para todos, ela é boa para todo mundo. E a gente vê que tem muita exclusão na proposta política atual, né? E por quê? Qual é o interesse disso, né? Muitas vezes as pessoas com deficientes, as pessoas que apresentam algum tipo de diferença, elas são excluídas e na política atual continua esse retrocesso. Mas por quê? Porque tem-se o interesse em retirar direitos para que haja como se fosse lá no tempo dos faraós, né? Onde os faraós simplesmente dominavam os escravos ali e faziam deles uma mão de obra barata, uma mão de obra escrava, na verdade, né? Para trabalhar para eles enriquecerem, eles aumentarem cada vez mais o poder, e aquela sociedade vivia ali numa condição péssima, sem nenhum direito, sem nenhum respeito. Então, nós, né, precisamos de uma igualdade para que nós possamos ter uma vida mais digna, todos, né, independente da sua condição física, psicológica e tudo mais. Então, a retirada de direitos ela é algo ruim para a sociedade no geral. Então, eu termino aqui com vocês, né, com uma frase que diz o seguinte, uma frase de Paulo Freire: ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Então, através da educação é que realmente nós podemos chegar num ponto de uma sociedade que caminhe realmente para a igualdade, para algo realmente mais justo, porque é através da educação que nós desenvolvemos seres críticos, que pensam, que raciocinam, que questionam o mundo, que vive a situação em que vive e que pode contribuir para um mundo melhor.
Então, né, vamos todos sempre estarmos juntos para uma educação inclusiva, porque lembrando que todos nós fazemos parte desse processo. Então, todos nós somos importantes nesse processo, porque a inclusão não é apenas a escola que promove, o governo que promove. Todos nós, como cidadãos, como seres sociais, indivíduos sociais, nós precisamos contribuir para que o processo de inclusão ocorra. Então, nós temos uma série de deveres em relação ao nosso comportamento, né? A gente precisa respeitar as pessoas, nós precisamos dar condições a essas pessoas para que elas possam, né, ter os seus direitos respeitados e ter a sua vida, né, de uma maneira mais normal possível que ela possa ter, e que nós precisamos também saber estar preparados para lidar com as pessoas que cruzam os nossos caminhos, né, ser independente de qual condição ele apresente, né? Se nós nos depararmos com pessoas cegas, nós nos depararmos com uma pessoa cadeirante, com um surdo e assim por diante, uma pessoa que apresenta transtorno déficit de atenção, uma pessoa que possui síndrome de Down, não importa qual a condição que a pessoa apresente, nós precisamos saber lidar e ajudar todos esses, independente, né, de qual condição que ele apresente, certo? Então, espero que vocês tenham aproveitado aí a nossa aula, nosso conteúdo. Aqui tem algumas referências que foram utilizadas e, né, vocês agora vão responder um questionário relacionado a esse conteúdo para avaliação desse nosso tópico e para vocês poderem retirar o certificado de vocês, lembrando que essa atividade ela corresponde a 2 horas, né, do total de 10 que vocês têm aí do nosso mini curso, certinho? Então, desejo a todos aí bons estudos e muito obrigada pela atenção.